A Casa Branca divulgou um documento oficial anunciando tarifas de até 245% sobre produtos importados da China, sem aviso prévio ou explicações detalhadas sobre o cálculo desse percentual. A medida foi justificada como uma resposta às ações retaliatórias de Pequim, mas não foram fornecidos detalhes sobre como o número foi determinado. Eu tenho uma hipótese, envolve dados, mas não aqueles dados numéricos, sabe? Dadinho de jogo. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Alguém rolou um D6 aí para tirar esses números. Não é possível. Ana, cortou muito do que você falou, não consegui ouvir. Ah, não, tava só zoando que alguém usou um dado aí pra rolar e sortear esse número aí. Na gravação vai ficar correto, não se preocupem. Pronto. Então, né, a gente tem uma coisa que é fantástica, tá, Ana? Parece que o Trump lançou mais um fake. Mais um! Estou chocada. Mais um fake oficial com a Casa Branca. Então, assim, vou simplificar. Vai ter uma tarifa de 245%? Vai, mas isso não é uma tarifa nova. Esses 245% é acúmulo de duas tarifações ou de tarifações anteriores. Mas só que como a Casa Branca publicou no site e o que deu a entender é que seria uma tarifação nova e por isso que choca todo mundo. No entanto, essa tarifação ela pode sim servir para alguns produtos. Inclusive, um dos produtos que pode ter uma tarifação tão alta, acima de 100%, são, por exemplo, seringas que são enviadas da China, carros elétricos. Então, o Trump está brincando de ser Deus com a relação comercial e ele vai começar a sentir agora, que é um outro ponto interessante, dentro do próprio país. Ele já recebeu essa investida do governador da Califórnia, que questionou o seu posicionamento e disse que vai acionar o Trump judicialmente, mas ele também tem uma outra movimentação interna que ele vai ter que responder aí se ele continuar brincando comercialmente, porque isso é um jogo de poder, é um jogo de interesses, tem alguém ganhando com isso, já foi dito isso aqui no Meteoro, mas esse tipo de postura de você sair inventando números e aumentar tarifação assim do nada, tem uma consequência real muito grave. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer o primeiro vídeo que a CNN conseguiu aí desvendar essa brincadeirinha meio fake da Casa Branca com Trump, por favor. Tá louco, viu? A respeito daquele documento que foi publicado no site oficial da Casa Branca mais cedo, em que se fala em tarifas de 245% a serem aplicadas na China. Esse texto acabou provocando muita dúvida, porque ele veio sem nenhum aviso prévio e a Priscila Yazbek foi atrás, conseguiu levantar algumas explicações e detalhe aí pra gente. Bem-vinda de volta, Pri. Oi, Clarissa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Nós entramos em contato com a Casa Branca para tentar entender esses 245%. Felizmente era o que a gente já tinha explicado anteriormente, são taxas que vão se sobrepondo e chegando a 245%, mas o impressionante, Clarissa, é como isso gerou confusão entre a mídia internacional, com vários jornais falando, inclusive nos seus títulos de reportagens, que o governo Trump estaria colocando um novo aumento de tarifas sobre a China e elevando a tarifa de importação para 245%. Imagina o susto que muitos levaram e imagina o que isso teria de efeito sobre o mercado financeiro, sobre a economia. Então, vários jornais repercutiram essa nova taxa que causou uma confusão, seria um aumento sobre os 145% já anunciados pelo governo Trump. Nós entramos em contato com a Casa Branca, que esclareceu o seguinte, que como já dissemos, a tarifa recíproca se soma. A tarifa recíproca é aquela tarifa que o governo Trump anunciou no tarifaço do dia 2 de abril. Se soma às tarifas sobre o fentanil. Fentanil eram aquelas tarifas de 20% que o governo Trump tinha anunciado antes do tarifaço, alegando que a China traz
ou exporta produtos químicos que são usados aqui nos Estados Unidos para fabricar o fentanil e que acabam agravando a crise de opioides aqui nos Estados Unidos. E aí a Casa Branca prossegue dizendo que as tarifas existentes do primeiro governo Trump e do governo Biden, que variam de cerca de 7,5% a 100%, se somam a essas tarifas sobre o fentanil de 20% e que com isso as tarifas em alguns casos podem chegar a 245%. E aí a Casa Branca exemplifica, diz que veículos elétricos e seringas, por exemplo, têm tarifas pendentes, ou seja, remanescentes das gestões anteriores de 100%. Portanto, com essas tarifas de 145% anunciadas pelo governo Trump, esses produtos, por exemplo, estão sendo tarifados em 245%. Portanto, não há aumento novo de tarifas sobre os produtos chineses. O que o governo Trump esclarece, a Casa Branca esclarece, é que como já havia algumas tarifas sobre alguns segmentos, com essas tarifas recíprocas novas, as taxas chegam a 245%. Mas é isso? Isso, Ana, exatamente, é isso. Ou seja, está esclarecido. Essa publicação de 245%, e aí eu discordo da jornalista quando ela fala que a publicação foi feita assim, foi colocada essa informação como se fosse um acaso, e a Casa Branca ela sabe muito bem o que é publicar um texto dizendo que a tarifa é de 245%, e não explicar como essa tarifa ela vai se dar, como ela foi identificada. Então, não foi o acaso. O Trump, ele queria sim, a equipe do Trump queria sim, olha lá, gatinha, a equipe do Trump queria sim, foi intencional, eles queriam uma repercussão sobre essa tarifa de 45%, mostrando o poder, porque a gente estava falando o tempo inteiro, né? O Trump, ele acabou arregando, ele recuou diante da China. Então, para mostrar imponência, qual é uma tática muito comum aí no reino animal, né? Para você mostrar imponência, muitos animais, inclusive, eles conseguem dobrar o tamanho, utilizam sua sombra, né? O pavão abre a cauda. Ele tentou, de alguma forma, aí, né, mostrar essa imponência que seria essa tarifação conjunta, uma sobrepondo a outra. Que na prática vão ser só sobre determinados produtos e que não vai ser nada novo. No entanto, vou te pedir para trazer a matéria, Ana, que é o seguinte: o Trump ele já vem enfrentando, logicamente, dentro da oposição, os democratas nos Estados Unidos já estão fazendo uma mobilização maior, e um dos governadores, que é o da Califórnia, que é democrata, lógico, então é a oposição do Trump, já manifestou esse ponto, que é o seguinte: ele vai entrar na justiça, ingressou com uma ação pedindo bloqueio desse tarifaço dos Estados Unidos. E aí o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ele informa que esse tipo de tarifação está prejudicando, está causando caos para as famílias do seu estado. E aí, em nome das famílias do seu estado, entre as justificativas, ele diz que são tarifas ilegais. Eu vou aqui abrir aspas para o que ele fala, ele falou na declaração hoje, que é o seguinte: as tarifas ilegais do presidente Trump estão causando caos para as famílias, empresas e economia da Califórnia, elevando os preços e ameaçando empregos. Estamos defendendo as famílias americanas que não podem se dar ao luxo de permitir que esse caos continue. Então, com essa premissa, ele foi até a justiça solicitar, então, que haja uma efetivação, haja um equilíbrio aí nas tarifações do Trump. A ação da Califórnia afirma que, por parte do Trump, da Lei de Poderes Econômicos da Emergência Internacional, para importar tarifas ao México, Canadá e China, ou uma tarifa de 10% sobre todas as importações, seria ilegal, e isso prejudica. E a lei permite que o presidente congele e bloqueie transações e respostas a ameaças externas. Só que a questão é qual é a ameaça externa que o Trump está recebendo para esse tipo de tarifaço. Então, a ofensiva agora de alguns governadores, e primeiro que está encabeçando isso agora é o governador Gavin Newsom dos estados da Califórnia, que aponta justamente que existe uma discrepância, existe algo muito maior, que o Trump ele não está em condições de falar e legislar por todo o país, porque isso pode trazer instabilidade financeira. Que vale lembrar que virou meme, mas é uma coisa muito séria, a China já falou sobre
não importar mais para os Estados Unidos determinados produtos e também não trabalhar mais. Algumas empresas já falaram sobre não trabalhar mais nos Estados Unidos, empresas chinesas. Então, isso sim pode causar um grande problema, um grande conflito a médio e longo prazo, e sim na perda de empregos, na redução salarial, e não é sobre soberania dos Estados Unidos, porque todos os países do mundo dependem da China. Ninguém, inclusive, a gente pode falar isso, a gente pode, em vários momentos, não precisar dos Estados Unidos, mas a gente precisa da China. E o Trump, ele não aguenta isso, essa questão, essa verdade. O Trump ele tá agindo com talvez o que ele tenha nesse momento, né? Porque os Estados Unidos, tem um pessoal que fica puto quando fala isso, fala, imagina, né? Os Estados Unidos não tem mais a posição de liderança em relação ao mundo que já tiveram em algum momento. Podem ter ainda um poderio militar e um dinheiro que tem tudo para se esfacelar. Mas uma arma que o Trump tem, porque é a única que ele sabe usar, é o caos comunicacional. Né? Eu adorei, Daiane, a tua comparação com o reino animal. O pessoal até falou no chat, a Daiane acabou de comparar o Trump com o animal e ninguém percebeu. Porque é isso, né? Ele tá ali se pavoneando todo, fazendo cena, jogando essas informações, e também eu não acho que uma publicação dessa pela Casa Branca seja, foi um ops, assim, né? Pelo contrário, ele está muito jogando com essas coisas, solta uma informação aqui, depois desmente, vai para frente, depois recua, tarará. Primeiro, porque isso causa um caos informacional. Segundo, porque é uma estratégia de chocar, né? Não sei como traduzir, o shock and awe deles, né? Que é chocar e deixar todo mundo confuso, né? Com as informações, que é o que eles estão, a dona Ansiedade aqui dizendo coitado do pavão, assim, mas é isso, né? Tentar deixar todo mundo confuso, tentar deixar todo mundo assim meio atordoado, assim, e usar isso para passar uma série de outras coisas que eles querem passar. Inclusive, todos os retrocessos sociais que eles estão fazendo também servem para isso. Deixar todo mundo atordoado. E eu apostaria nisso, essa tem sido a minha aposta, ganhar com especulação financeira enquanto isso acontece. Tá? Porque isso tem acontecido a rodo, né? Então, por um lado, é uma tentativa de manter o seu poder perante o mundo na forma de bullying, e por outro lado, também deixar todo mundo completamente atordoado enquanto isso, e manipulando o mercado, né? Sobe ali, desce ali, e aí se ferra todo mundo, e se ferra especialmente também o povo americano, que vai sofrer aí com a economia. Nesse sentido, a Califórnia tá certíssima, assim, né? Já andaram falando de separação da Califórnia aí, né? Esses tempos aí. E tá certíssima também de se posicionar, porque realmente, né, a população sofre os impactos não apenas das tarifas, mas também os impactos dessa comunicação completamente abubleb a respeito das tarifas, né? Que também tem impactos comerciais para os Estados Unidos. E espero que tenha, tá? Dito isso, espero que tenha mesmo, porque é um tipo de estratégia suicida, né? Um tipo de estratégia assim, ou vai ou racha. Eu espero mais que rache, né? É isso, Dai? É isso, eu também espero que rache. Torcendo aí pelo racha. Vamos lá. Chat, ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Cuidado com as tarifas aí na rua se for sair, tá?